nosso bate-papo aqui com o nosso amigo Padre Wellington. Eu já tinha um tempo que estava querendo fazer um bate-papo com ele e ia deixando, agora ele que vai deixar a gente. Então, antes de deixar a gente, vamos deixar ele registrado aqui na história de Rio Novo, né, Padre? É isso aí. Padre é de uma cidadezinha pequena, igual a Rio Novo, não é? Rio Preto? Rio Preto é um pouquinho menor. É menor ainda que Rio Novo? É um pouquinho menor. Em termos de população, né, tudo. E a sua juventude foi toda lá? Eu nasci em Rio Preto, mas aí depois Santa Bárbara emancipou, assim, na mesma época de Goianá, né? Sim, emancipação de várias cidades. E aí acabou que eu fiquei uma parte em Rio Preto, uma parte Santa Bárbara e Santa Bárbara Monte Verde, né? Sim. Aí eu ordenei, acabei ordenando como se fosse padre de Santa Bárbara, né? Assim, como referência, né? Mas eu sou um pouquinho dos dois lugares, assim, né? Mas Meus pais hoje têm casa em Santa Bárbara, mas moram no município de Rio Preto, mas pretendo no futuro, se Deus quiser, mudar para a cidade e vão morar em Santa Bárbara, né? Eles moram na zona rural? Moram na zona rural de Rio Preto. Então, assim, meu período de escola é ensino fundamental, né, de primeira a oitava série, foi no município de Santa Bárbara, depois o ensino médio foi no município de Rio Preto. Então, assim, a crisma foi em Rio Preto, mas a primeira Eucaristia foi em Santa Bárbara. Então, assim, não é que é propriamente um lugar, é da região ali, né? Sim, Santa Bárbara e sim. Rio Preto, acho que todo mundo é um pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toda a vida você teve vontade de ser padre? Ou como é que foi? A sua família é muito religiosa? Minha família é um pouco, era mais. Hoje eu não acho que é tão assim, religiosa. Até depois eles vão ver o vídeo, eles vão falar que... Mas assim, hoje eles estão deixando de desejar um pouquinho. A família do lado do meu pai, claro, todo mundo era católico, né? Mas depois vários deixaram de ser, tudo. A família da minha mãe, a mesma coisa, né? Mas eu sempre participei muito junto com a minha mãe, né, com meus tios também lá da comunidade, lá na zona rural, lá, chama Três Cruzes, a comunidade. A comunidade? E assim, a vontade de ser padre, ela surgiu já depois, assim, que da infância até eles falam, né, às vezes você falava e tudo, mas eu não lembro, né. Mas isso surgiu depois já com a adolescência, já entrando na juventude. Uhum. Já, assim... Eu acho que o testemunho dos padres que trabalharam lá na época, né, acho que foi importante. E mesmo aquele chamado que a gente sente, né, no coração, né? O Papa Francisco fala muito da gente dar ouvido ao chamado de Deus, né? Até a tradução da mensagem para esse ano, da mensagem do Dia Mundial das Vocações, né, que é domingo que vem agora, aí fala assim, a chamada de Deus na nossa vida, né? Então, a chamada de Deus na minha vida foi lá na roça, né, junto com meus pais e participando da missa, que era uma vez por mês, né? Então, assim, era um padre só. Antes era o padre Inácio, que foi o que me batizou, que já faleceu, morreu em 2016. Ele cuidava das duas paróquias ao mesmo tempo. Era uma missa uma vez por mês. Aí depois foi o padre Anchieta. E aí eu comecei já estava maiorzinho já, né? Já era mais 14, 15 anos, e aí começou nessa vontade de conhecer mais, né? Uhum. Mas só foi já quando eu entrei pro seminário, eu estava com 19 e fiz 20 no seminário, então já tinha uma caminhada assim já, né? Antes, né? Sim, sim. Eu acho que a pessoa tem que ter o chamado mesmo, né? É o chamado, e Deus chama assim, independente, Deus chama em vários momentos da vida, pode chamar a gente na idade que eu fui chamado, pode chamar mais antes, né? Com muitas crianças, muitos padres foram chamados na infância, muitos foram chamados depois, né? A gente tem vários padres que foram ordenados já padres, já com idade mais adulto, né? Eu fui ordenado com 27, mas tem padres que foram ordenados próximos dos 40 anos. Então, o importante é a pessoa nunca deixar o ouvido tampado, né? O ouvido tem que estar sempre aberto. Porque Deus pode falar assim, olha, agora eu quero você, né? E comigo foi assim, né? Eu falo que eu entrei pro seminário, eu nunca fui coroinha, geralmente as vocações surgem porque fui coroinha, mas eu não fui coroinha. Eu não era assim, né? Não ia em missa todo domingo, né?
Então, Sim. porque não tinha uma missa uma vez por mês. Para você ter uma ideia... Você nunca fez aquele movimento jovem também? Não tinha nada disso não. Eu fui participar mesmo assim da Semana Santa inteira depois que eu fui pro seminário. Missa de Natal, antes do véspera do Natal, dia do Natal, véspera de Ano Novo, dia de Ano Novo, isso foi quando eu ordenei diácono. Porque quando eu ia de férias, eu ia pra roça. Meu pai não tinha carro, não tinha... Como é que ia sair de noite lá da roça, parar lá em Rio Preto? Eu tinha parentes lá, mas eu nunca gostei muito de ficar na casa dos outros, entendeu? Então, assim... Mas... Três Cruzes, chama Três Cruzes. É um Furtado de Campos, sim, pai? Tem menos movimento que Furtado de Campos. Uau. Quando eu era criança, só tinha a igreja dedicada a São José e a escola. Quando eu era criança. Sim. Aí, e o campo de futebol. E o campo de futebol, isso tá lá até que hoje. O campo de futebol. Isso foi, quer dizer, 1999. Aí, 1999 para frente, 2000, aí começou a lotear. Aí começou umas casinhas. Hoje tem mais casinhas lá, mas moradores fixos mesmo, eu acredito que não deve chegar nem a 15 ou 20, nem no máximo 20 pessoas, eu acho. Mas aquela região de Rio Preto é muito bonita, né? Muito bonita. É muito bonita mesmo. Eu sou doido para conhecer ele. Eu tenho um primo que tem um sítio em Santa Bárbara. E ele é uma casa e mato. Ele falou, não quero nada, não, só quero vir aqui manter o mato e tal. E lá tá. Então eu ia muito lá em Santa Bárbara também. Muito não, né? Fui algumas vezes em Santa Bárbara. E ia também a serviço, porque eu fotografava imóvel, aí tinha lá uns casarão para vender, umas coisas que eu ia lá em Santa Bárbara. Mas Rio Preto mesmo eu só passei uma vez, né? Eu não conheço não. Ô padre, e a primeira cidade que o senhor veio como padre foi aqui ou você foi em outro lugar? Não, foi antes. Então aí eu ordenei diácono em outubro de 2015. Quando foi em março de 2016, eu fui ordenado sacerdote. E a minha primeira experiência como padre foi a missão na Diocese de Óbidos. Óbidos é uma cidade do estado do Pará, né, que fica na região oeste do Pará, acho que é isso mesmo. E então eu fui para lá, fiquei 6 meses, né, de março, ordenei, fiquei 10 dias aqui e fui para lá. E fiquei até setembro, então foram 6 meses de missão. E lá como é que era? No meio do mato lá? Então, lá não é propriamente assim, no meio do mato, né? A cidade de Óbidos é grande, tem 50 mil habitantes, o município todo. A nossa paróquia, a paróquia da Diocese lá é uma paróquia que tem uma parte urbana e uma parte rural, né? E faz parte de um projeto que já tem muitos anos na CNBB, que chama Igrejas Irmãs. Então, cada ano, né, a Diocese sempre manteve esse contato, mas nos últimos 15 anos se intensificou mais, né? Depois que o Dom Gil veio para cá. Hoje a gente tem uma paróquia lá, então atualmente tem um padre lá, é o padre Leonardo, que é o pároco lá da paróquia São Martim de Lima, na Diocese de Óbidos, no bairro Santa Terezinha, dentro da cidade de Óbidos. E tem um vigário com ele lá, que mas hoje atualmente eu acho que ele está ajudando também em outra paróquia, que é o padre Gabriel, que foi ordenado agora há pouco tempo, Gabriel Arcanjo, e foi para lá. Então ao longo desses anos todos, eu fiquei 6 meses, aí foi outro padre, ficou mais 6, outro ficou 1 ano, outro ficou 2 anos, 3 anos, o padre Bill, por exemplo, ficou 3 anos, o padre Léo veio para cá, depois voltou para lá. Então foi uma experiência boa, né, conhecer assim, uma região do país que pra gente parece assim, se assemelha muito a nós, mas tem características bem próprias, né, assim, que são interessantes, né, é muito quente, então assim, é um contato com um modo diferente de falar, de fazer referência das coisas, né? Só assim, para dar um exemplo, eu achava interessante porque o padre Leonardo falava assim, olha, aqui a gente não fala roça, aqui em Minas Gerais nós temos o costume de dizer assim, roça, nós falamos roça, vou lá na roça de fulano, né? Assim, se você chegar lá aqui e falar que você vai na roça, eles vão te levar lá na plantação, na plantação de milho, entendeu? Aí o Leonardo falou assim, aqui é interior, nós vamos para o interior, né? E aí depois eu voltei, fui administrador paroquial em Santana do Deserto, 1 ano e 4 meses. Fui também administrador paroquial lá de São Joaquim Santana, Santos Dumont. E por fim eu vim aqui para Rio Novo, como pároco, em 2020. Né? E assim,
É uma responsabilidade muito grande, né? É, Ou você eu acho que não tem tanto assim? não tem, né? Porque eu acho que, por exemplo, é uma referência. Você é uma referência aqui, né? O padre, a pessoa, queira ou não, ser uma autoridade, entendeu? E você não sente essa responsabilidade, que às vezes umas atitudes suas podem repercutir, influenciar, assim, no modo de ver das pessoas, no modo de comportar? Sim. Não, mas eu aceito, assim, eu encaro muito a nossa responsabilidade, né? Nossa autoridade, não como a autoridade daquele que manda, mas assim, daquele que está numa comunidade, numa paróquia, né? Acima de tudo, como aquele que serve aquele povo, Sim. né? Mas que também busca, de certo sentido, com seu testemunho, com seu jeito de ser, ajudar as pessoas a crescerem na fé, né? É claro que existem, às vezes, algumas dificuldades ou outras. Eu não sinto como um fardo pesado, porque assim, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não encara como um fardo, né? Certeza. Outro pode olhar assim e falar assim, nossa, né, a pessoa trabalha lá na roça, aquilo é um fardo pesado. Mas aí quando você vai conversar com ela, aquilo para ela é a vida dela. Mesma coisa é o fato, a mesma coisa é a vocação, né, o presbiterato e o exercício do ministério. Às vezes parece difícil, mas como tudo na vida, né? Mas ao mesmo tempo, como a gente gosta, né? O padre, ele, como a gente está por vocação, que a gente sente chamado, a gente suporta as cruzes, suporta as cobranças, né? Tanto da parte do povo, como da parte da própria instituição, né? Questão administrativa, essas coisas todas, porque a gente tem algo maior, né? A gente tá porque a gente acredita antes de tudo em Jesus, né? Tá, o crucifixo está aqui, não está aparecendo tanto ali, mas a gente acredita nele, então é por causa dele, né? Uhum. Então tem sim, né, os seus momentos de dureza, né? Aridez, né? Mas assim, a gente sentir no coração que a gente está plantando uma sementinha, colhendo alguns frutos, né, de o que outros plantaram, mas também deixando algumas sementes plantadas para que no futuro possa colher, para que outros possam colher. Então eu encaro com muita tranquilidade. Eu acho que Deus é assim, se Ele dá uma missão para a gente, é porque Ele sabe que a gente é capaz de cumprir aquela missão. Entende? Sim, lógico. Então assim, e nós cremos o quê, né? Nós acreditamos que a vontade de Deus também passa pela vontade, assim, Deus usa dos seus para passar a sua vontade, né? E dentro da igreja a gente acredita nisso, né? Quando o bispo pede para a gente algo, né? Não é só o bispo que está pedindo, né? Deus também está falando através dele, né? O Espírito Santo está falando através dele. Então, às vezes pode ser difícil no primeiro momento, mas depois a gente vê assim, não, foi bom e é correto quando eu digo sim, né? Então, ao longo do caminho Deus vai prover. Então Deus provê pessoas para ajudar a gente, até porque o padre não faz nada sozinho, Lógico, né? Então você chega na comunidade, já tem um grupo, mas outras pessoas vão agregando, e aí pessoas que você vai confiando ao longo do caminho. Claro que às vezes a gente pode confiar, né, equivocar, né? Mas normal, né? Aqui em Rio Novo, por exemplo, eu sou muito grato porque assim, eu encontrei muitas pessoas boas que eu pude confiar, que eu continuo confiando e que ajudam, né? Que fazem. Então assim, eu não quero fazer tudo, eu não preciso fazer tudo, porque não é a função do padre fazer tudo. Não quer dizer, a igreja precisa da participação dos leigos, os leigos também têm que sentir que tem aquilo que é próprio deles, né? Assim como tem aquilo que é próprio do padre, né? Ninguém vai celebrar missa no lugar do padre, né? Então, assim, a força das pessoas, a força de uma comunidade, de pessoas que têm um coração aberto também, de ouvir o chamado que a gente faz, né? Falou, fulano, ajuda nisso. Aí a pessoa às vezes fica meio assim, depois a pessoa, não, eu vou ajudar. Aí depois a pessoa fala, nossa, como foi bom eu ter aceitado aquele dia que o Senhor me chamou para ser ministro, para ajudar numa função administrativa, né? A pessoa, não, mas como foi bom, padre.
Então é isso, né? Por isso que às vezes parece pesado, mas ao longo do caminho a gente não fica tão pesado. E assim, e a parte cultural, assim, cultural, vamos supor assim, até Rio Novo e Guaraná são cidades irmãs, mas o povo é completamente diferente, né? Tem um choque cultural. Aí quando o senhor veio lá da sua terra, vamos pôr da sua terra aqui, com o Rio Novo tem muita semelhança ou é muito diferente também? Isso assim, no meu caso, eu acho que tem uma coisa que é assim, eu não sou muito de ficar carregando aquilo que eu vivi em outra paróquia, sabe? Porque eu sou muito assim, eu sou aquilo que está ali, né? Então eu não tenho essa... Às vezes a gente sente assim, a diferença pode ser assim, no engajamento das pessoas, né? Em alguns lugares as pessoas são mais engajadas com a comunidade de fé, né? Em outros lugares às vezes um pouco mais frias e tudo, mas cada realidade é uma realidade. Então assim, às vezes aqui o povo é muito engajado, mas também causa mais dor de cabeça para o padre. Às vezes aqui as pessoas são um pouquinho mais tranquilas, mais sossegadas, mas elas também não ficam, né, brigando por qualquer coisa. Então assim, cada lugar tem a sua particularidade. Então assim, eu não fico muito... Já trabalhei em vários problemas, se fosse para me fazer assim hoje, dizer assim, assim, aqui assim, ali assado, eu não tenho muito isso, sabe? Sim. Então eu acho que deixar, né, primeiro a gente faz um processo, a gente conhece a dinâmica, depois a gente tenta contribuir dentro daquilo, mas respeitando também o limite de cada um. Apesar que as pessoas falam que você ou mudou algumas coisas, ou o senhor é exigente com algumas coisas, tudo assim. Mas eu acho que eu tentei também respeitar o limite, assim, não de ver que as pessoas têm um ritmo próprio que a gente não pode exigir demais, porque cada um tem o seu ritmo, né? Mas assim, a gente vê, assim, Guaraná, você vai em Guaraná, as pessoas, o jeito de Guaraná, apesar que foi a mesma paróquia, né? É impressionante. E tem diferença, né? Tem diferença. Isso não está ligado à figura do padre, não. Não, é da comunidade. Isso é a comunidade, né? A comunidade. O Novo tem um jeito de ser, Guaraná tem outro, se você for lá em São João é diferente, né? Então, que você já me respondeu. Para mim, você tinha sentido assim, uma coisa muito diferente, mas não senti. Porque assim, eu procuro assim, viver o momento. Então eu vivo aqui agora, sabe? Quando eu estava em Santana, eu vivia Santana do Deserto. Eu fui para São Joaquim, eu vivi São Joaquim. Sim. Eu não fiquei chorando, vamos dizer assim, uma passagem do Antigo Testamento, eles ficavam chorando as cebolas do Egito, né? Eu não fico chorando cebola do Egito, entendeu? Porque assim, a gente tem que aceitar que a vida é essa, né? Jesus até diz no Evangelho, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Então a gente tem que olhar assim para ver alguma coisa, mas não pode fixar o olhar para trás, né? Sim. Então eu procuro viver o momento que eu estou aqui, então o que dá para fazer aqui. Alguma experiência a gente pode até tentar repetir, mas você vê que nem sempre não funciona, porque cada lugar é cada lugar. Então é um pouco isso, né? Valorizar e viver o momento com aquilo que a gente tem, com as pessoas que a gente tem à volta, né? Buscar ali criar essas relações, né? A gente não pode medir tanto assim, a questão da gente estar numa paróquia, porque paróquia não é como, dizer assim, você pode até ter obras, né, físicas, né? Mas a obra mais difícil de fazer é aquela obra que começa dentro do coração, né? E essa é a mais difícil que tem. E nessa a gente acaba deixando de desejar. E tem às vezes não, sabe por quê? Porque até a gente conhecer a pessoa, até se confiar mesmo, é diferente. Você entendeu? Por exemplo, muita pessoa hoje já abre perto de você, com você. E outros já custaram a chegar, fica receoso, para desse padre. Mas é assim, né? Quando o padre chega também tem uma coisa. Quando a gente chega, muita gente procura a gente para conversar. Aí quando você passa a conhecer mais, aí as pessoas não procuram a gente às vezes para confissão, não procura mais para aconselhamento, porque aí acham que a gente vai ficar lembrando das coisas.
Então acontece isso também. Você pode ver. Quando você chega e vem aquele monte, depois some, o pessoal fica meio assim, pensa, agora o padre já me conhece, não dá pra me conversar com ele. Mas é verdade. Eu sinto assim, porque às vezes eu não sou muito assim de sair, né? Eu fico mais em casa, vou na igreja, nas coisas da igreja, não convivo, não tenho assim uma vida social, assim, né? Não sou muito. Porque assim, é bom o padre estar em alguns lugares, mas nem todos os lugares hoje verdade. fazem bem, né? Não condizem com a presença do padre, né? Por exemplo, a festa do carnaval é uma coisa muito bonita e tudo, mas infelizmente muita gente da igreja está. Então a missão, quem tem que fazer essa missão é o povo fiel, é o leigo que está ali e tem que lembrar que ele é cristão, porque não é um espaço, eu acho que cabe a presença do padre. É assim, do meu ponto de vista. Então o outro padre vai discordar de mim, mas para mim não cabe, entendeu? Então a gente tem que, então acaba isso a gente ficando um pouco reduzido, mas aí as surpresas são essas, né? Que é que você falou, às vezes as pessoas têm dificuldade para elas vão se aproximando, e aí a gente vai vendo as pessoas que parece que às vezes elas vão perdendo medo, né? Tem gente que fala assim, nossa padre, mas não sei se eu tenho medo de... acho que eu ouvi uma coisa assim, falei, mas gente, não é possível, eu não mordo, eu nunca briguei, eu não brigo. Aí vocês falam que tem medo de mim, né? Eu falei assim, mas não sei, até eu perguntei esses dias um padre Jadaí que também, que falou, gente, não é possível, acho que as pessoas têm medo de mim. O Jadaí falou assim, porque assim, você tem a cara, você fica a cara muito séria, aí as pessoas têm medo de chegar. Não mas o que acontece? O mineiro por si já é desconfiado. Entendeu? E você sabe por que o mineiro é desconfiado? Porque tem a montanha, então ele não sabe o que está atrás da montanha. A pessoa que mora no litoral é mais aberta, que tem o mar, tem aquele negócio todo. E o mineiro, então tem aquele negocinho assim, sabe? Apesar eu sou mineiro também, nasci no pé da montanha, né? Pois ué. Mas... Ô padre, e agora, e essa missão nova sua? Ele vai embora de novo, gente. Então, a missão nova, né, eu já falei, deixei assim, né, todo mundo sabendo. Não é que não aconteceu problema nenhum, graças a Deus, né? Sim. A minha expectativa era, inclusive, ficar aqui até 6 anos, ou até um pouquinho mais, né, porque ia coincidir com a mudança de bispo e tudo. Mas no retiro do clero, aí o Dom Gil me chamou e falou que gostaria que eu fosse estudar em Roma, né? Aí eu falei assim, olha, pensei um dia, né? Não, aceito, né? Aceito. Então, eu vou deixar a paróquia, né? Eu vou ser vigário da catedral durante 2 meses, mais ou menos, né? Agora nessa arrumação da viagem, né? Mas como eu te falei antes aqui, né? São muitas questõezinhas para serem resolvidas. Vai dar tudo certo. O Monsenhor Eduardo, né, que está lá em Roma não, está lá em Brasília, trabalhando no Nunciatura, ele é padre aqui da nossa diocese, ele está me ajudando nesse processo, né? Com essas papeladas. Não, calma, vai dar tempo, vai dar para arrumar tudo. Então, assim, eu estou tranquilo, né? E também, assim, são 2 anos, né? Então, daqui 2 anos, ou em agosto, né? Em agosto de 2026, setembro, no máximo, eu já estou de volta, já, se tudo der certo, né? Então, eu vou assim, com o mesmo espírito que eu vim pra cá, entendeu? Falou assim, você vai, o Dom Gil, quando eu fui transferido para Rio Novo, eu ainda estava na pandemia, né? Eu estava deitado ainda, aí o telefone tocou, atendi o bispo. Padre Beto, vou precisar transferir. Eu falei assim, sim senhor, para onde que é? Entendeu? Então assim, com o mesmo espírito que eu vim pra cá, coração aberto, sabendo das dificuldades, né? De começar de novo. Porque em 8 anos de padre, foram 3 paróquias, sim, né? Sim. Mais a missão lá em Óbidos, né? Então, assim, 4. Eu comecei de novo 3 vezes, né? Em Santana do Deserto, São Joaquim aqui. Então, é o mesmo espírito, né? Assumir a missão. Mas o desafio é bom também, né? Então, isso que eu pensei. Eu falei assim, se a gente for pensar assim, agora estou na paróquia, sou pároco, o povo já me conhece, é só a gente ir ajeitando as coisas, a gente já melhorou algumas coisas, agora precisa melhorar outras, tanto em questão de estrutura, né, física, né, lá vamos construir banheiro, vamos fazer cantina, vamos trocar telhado a aras, mas vamos melhorar a pastoral, ver o que precisa, algumas pessoas, né, vamos fazer mudança em coordenador. Até falei com eles, que eu falei assim, eu fui para o retiro com uma preocupação, a minha preocupação no retiro era como que eu vou fazer para a gente poder renovar o nosso conselho, para as pessoas, né? Eu falei com eles, é importante isso, né? Essa era a minha preocupação no retiro. Mas Deus
tem outros propósitos na vida da gente. Então, do mesmo modo também, né, Deus chega pra gente e fala assim, olha, na verdade eu não quero que você faça nada disso, você vai fazer outra coisa. Então eu vou estudar, vou ter também os desafios, aprender uma língua, morar fora. A gente sabe também que mesmo você sendo padre e morar na Europa, né, a gente sabe dessa diferença que existe, né, esse preconceito, assim, que é uma coisa que está no mundo inteiro, né, todo mundo acolhe bem, mas, né, Sim. e então tem que enfrentar isso tudo, enfrentar o desafio de uma língua, estudar, mas, né, desafio a gente vai ter em todo lugar. Eu senti falta da família, né? Mamãe, papai. Mas aí eu falei pra eles, ó, gente, 2 anos passa rápido. Você tem mais irmãos? Tem uma irmã. Mais uma irmã, né? Família pequena, igual a minha. Então, a minha irmã, ela mora em Valença, não sei se você conhece. Conheço. Aí ela mora em Valença e aí agora eu tenho um sobrinho. Aí eles têm um neto, né? Bom que o neto ajuda. O neto dá um trabalho danado pro pai. Mas o neto... pro avô, né? O meu pai, né? Nossa, só o pai chegar, vou ficar morto de cansado. Eu que me segurou de novo foi meu neto. Eu não estava aqui não. Mas aqui, padre, obrigado pelo registro aqui, oportunidade. Desejo sucesso. Obrigado. Né? E quando você voltar, você fala que você chegou, nós vamos te dar um abraço. Aí eu agradeço também a oportunidade, né, que está me dando. Peço as orações, né, com certeza, sua, como de quem está assistindo o vídeo. E assim, quando eu voltar, que eu for para outra paróquia, aí, mesmo que tendo outro padre, aí vocês vão ter que ir lá me entregar para outra paróquia, né, me levar, porque fazer a transferência, né. Esse aqui o pessoal de Rio Novo é bem hospitaleiro, né? Gosta. Sim, muito bom.